A Ferrari está explorando um território inédito após os ensaios da pré-temporada no Bahrein e indica que a equipe de Maranello deve apresentar uma performance consideravelmente superior ao que havíamos antecipado para a primeira corrida em Melbourne. Os adversários começaram a levantar suspeitas, pois diversos relatos da Red Bull e da McLaren apontam que o cavalino rampante reservou mais potencial do seu carro do que demonstrou. Assim, é possível perceber uma evolução discreta na Ferrari em comparação com o que foi exibido no Bahrein. Embora os testes de pré-temporada pudessem ter sido mais satisfatórios para a escuderia, o fato de todos terem se mostrado contentes com o desempenho da máquina e de ela ter cumprido exatamente o que era necessário, comprova que a equipe detém conhecimentos além dos nossos. Esse é o principal motivo de inquietação para a McLaren, que declarou não confiar nos dados recolhidos pela Ferrari no Bahrein. Analisando as declarações de Vasseur, compreendemos por que os concorrentes permanecem cautelosos quanto à performance do cavalino rampante. O dirigente francês tem sido enfático ao afirmar que existem inúmeras variáveis em jogo, mas o ponto central é que a presença no Bahrein não teve o intuito de comprovar uma performance máxima. A equipe foi até lá para verificar se os resultados obtidos no simulador corresponderiam ao que se espera na pista com o modelo atual. O resultado positivo dessa comparação evidencia que o conceito do carro está operando de forma muito satisfatória. Somado ao fato de o Bahrein ser um circuito que demanda maior desempenho da traseira do veículo, um aspecto que não favorece o novo conceito da Ferrari, encontramos a razão da preocupação generalizada. Há ainda mais elementos a serem analisados quando se trata dos ganhos obtidos pelo modelo atual durante o inverno e de como esses progressos foram implementados no desempenho da máquina no Bahrein. A Ferrari afirmou que, com a alteração na suspensão, uma nova porta para o desenvolvimento se abriu. Após alguns anos, tornou-se necessário inovar e, até o momento, todos se empenharam nessa mudança. O carro está operando bem. Não falo apenas em termos de resultados, mas também de números, e tudo aponta na direção certa. Será que estamos na briga pela vitória em Melbourne? Honestamente, parece prematuro afirmar, sobretudo porque as condições no Bahrein se mostraram por uma vez tão extremas que dificultam uma visão clara da situação. De uma sessão para outra, os parâmetros mudam consideravelmente. Além disso, o nível de combustível dos adversários permanece desconhecido, o que complica ainda mais qualquer interpretação. O que chama a atenção é que esse otimismo não é compartilhado com a mesma intensidade por Leclerc, que alerta para a necessidade de aprimorar a estabilidade do carro, apontando que os 2 últimos dias dos testes de pré-temporada revelaram uma grande oscilação no desempenho da máquina. Leclerc passou por altos e baixos nos meses recentes com a Ferrari, e por isso adota uma postura cautelosa para a nova temporada. Contudo, quando chegar o momento decisivo, ele sabe que só poderá enaltecer a máquina se ela demonstrar um desempenho de excelência na pista, quando isso realmente importar. Ao detalhar seus sentimentos em relação ao carro e adotar uma postura cautelosamente otimista, Leclerc afirmou que prefere aguardar antes de se arriscar a classificar a máquina como rápida. Somente em Melbourne será possível mensurar seu verdadeiro potencial, uma vez que todas as condições estarão ideais para extrair o máximo da máquina. Durante os testes, os desafios com o equilíbrio se fizeram mais presentes. O principal motivo pelo qual a Ferrari buscará conquistar muitos pontos em Melbourne não reside apenas na confiança depositada em seus pilotos, mas também nas características do circuito. Essa pista exige mais da dianteira do carro em comparação com o Bahrein, e com a implementação da nova suspensão dianteira pull rod, a mecânica do modelo atual estará muito mais adaptada a esse tipo de traçado no calendário. Mas esse não é o único objetivo da equipe. Eles também estão se dedicando a ampliar a faixa operacional do carro, permitindo que a mecânica proporcione maior conforto aos pilotos em condições de pista desfavoráveis. Grande parte dessa adaptação está relacionada à nova asa traseira, que apresenta um formato de colher mais acentuado e que, sem dúvida,
será empregada em circuitos de carga média ao longo da temporada. Afirmar que a meta da Ferrari é vencer todas as corridas seria um eufemismo. Basta notar a confiança com que a equipe aborda suas perspectivas. Todos os olhos se voltam para Hamilton, e não sem razão. O piloto britânico enfrentou momentos difíceis na Mercedes, e após um período conturbado, finalmente está em uma máquina capaz de brigar por vitórias e disputar o campeonato. Contudo, o desafio aumenta ao ter como companheiro de equipe um rival extremamente competitivo como Leclerc, que certamente lutará com todas as suas forças para conquistar o que considera ser seu por direito, o título. Será interessante observar como Vasseur administrará dois pilotos de personalidades marcantes, como Hamilton e Leclerc. Longe de evitar o desafio, ele abraça essa situação. Ao comentar sobre o processo de gerenciamento, que pode se revelar um problema maior do que se imagina quando as luzes se apagarem, Vasseur afirmou que prefere ter os pilotos competindo na dianteira do que lutando nos últimos lugares do grid, embora possa se arrepender dessa decisão se as coisas saírem do controle. Para somar, a Ferrari não pretende parar por aqui. Atualmente, a equipe se dedica a um ciclo de 3 dias de trabalho no simulador em Maranello, analisando o comportamento do modelo atual em Melbourne. A meta é clara: vencer desde o primeiro dia e seguir sem olhar para trás. O otimismo cresce nos bastidores, e é fácil entender por que pilotos e equipe sentem a necessidade de provar aos tifosi que este, finalmente, será o ano da Ferrari, sem barreiras no caminho. Essa é uma missão que a equipe tenta concretizar há muito tempo, e agora que conta com uma máquina realmente competitiva, surge um dilema interessante. Quem será o piloto principal? Inicialmente, esperava-se que Leclerc assumisse essa posição, em virtude de sua experiência com a Ferrari, mas o processo de adaptação de Hamilton tem sido mais tranquilo do que se previa, o que o coloca em destaque antes da estreia em Melbourne. As deficiências apontadas durante os testes com pilotos de corrida desapareceram, restando apenas margens mínimas entre Leclerc e Hamilton. Diferenças que só poderão ser definidas na Austrália. Os comentários do piloto heptacampeão mundial soam muito mais encorajadores do que os de Leclerc. Explicando como se sente em relação à máquina e como ela responde aos seus comandos, Lewis declarou que ainda é cedo para afirmar categoricamente, mas que vem apreciando muito o carro. Ele e a máquina estão desenvolvendo uma conexão gradativa, explorando diversas possibilidades sem alterar os ajustes ou direcionar o desenvolvimento de forma abrupta. Apenas seguem o processo e testam a interação com o engenheiro. Até o momento, Lewis tem gostado bastante de pilotar essa máquina e acredita que ainda há muito a ser descoberto. Ele afirmou que vem extraindo um pouco mais a cada volta e que a máquina se mostra versátil ao ser pilotada de diferentes maneiras, o que torna essa jornada bastante prazerosa. Hoje, em especial, foi um dia positivo, com avanços incrementais nos ajustes que se mostraram acertados, embora o trabalho ainda não esteja concluído. Com todo esse otimismo cauteloso dentro da Ferrari, resta-nos aguardar para ver se a equipe realmente escondeu mais desempenho do que os adversários imaginam. Naturalmente, um ponto crucial de debate será a asa traseira da máquina, que está sob escrutínio após o diretor técnico da Red Bull, Pierre Vacher, afirmar que esse poderá ser um problema persistente durante a temporada, caso a FIA não intervenha. O órgão regulador agiu rapidamente, instalando câmeras na asa traseira para monitorar qualquer tipo de flexão a partir de Melbourne, de forma semelhante ao que foi feito com a asa dianteira no ano passado, a partir de Spa. Considerando todos esses fatores, você acredita que a Ferrari reteve mais desempenho do que o habitual? E se assim for, pensa que eles possuem uma chance legítima de disputar ambos os campeonatos desde o primeiro dia?